dia de festa. Então 64 anos. Esse boa noite não dá para aceitar. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Dia de festa. 64 anos. Olha só, gente. Um pouquinho mais novo que eu. Pouquinho. Mas vamos lá. Trabalho com Cristo, que começou, tenho certeza, pequenininho. Um sonho, um grupo, as pessoas foram se reunindo, uma inspiração, e a casa já estava pronta do outro lado. E quando nós chegamos a edificar uma casa, na matéria, ela já está edificada no plano espiritual. Trabalho gigante da espiritualidade, para nos conduzir, para nos orientar, para nos chamar, e a gente acha que chegou aqui sozinho. Encontrei a porta aberta, eu entrei, fui ficando. Às vezes entramos chorando, né? E muito. Na aflição, na dor, na inconstância. Não entendendo direito quem somos nós, que sensibilidade é essa, que vozes são essas que nós ouvimos, quem são esses seres que nós vemos, quem nos fala muitas vezes e nos inspira, nos orienta para o bem ou não. Igualmente nós viemos em busca de uma resposta e a porta se abre e aqui nós chegamos. E esse grupo que abraça, mais uma vez, a responsabilidade de conduzir essas ovelhas do Cristo por mais 3 anos, que passa assim, né, Albano? Não dá nem tempo de a gente pensar, já foi. Mas que tão necessário é a compreensão, o apoio, o engajamento de todos, que nós não fizemos nada sozinhos. Nós precisamos da equipe, do grupo, da família espírita, da reunião de pessoas. E essa família, Sempre Luz, é uma família abençoada, que tem mostrado serviço. E a espiritualidade está muito feliz em poder contar novamente com esses irmãos que aqui vieram. E disseram outra vez sim. Às vezes a gente não sabe direito o tamanho do sim que está dizendo. E na maioria das vezes nós não nos achamos capacitados. Mas lá vamos nós, na cara, na coragem e na inspiração, carregados muitas vezes por essa espiritualidade que nos ampara nos momentos de dificuldade, porque nem todos os dias são flores. Nem todos os dias nós temos amenidade. Nós temos também que trabalhar com a dor do outro. Mas não são apenas aqueles que se mostram aqui encarnados, mas todos aqueles que chegam até nós também, desencarnados. E cada um de nós traz um grupinho considerável. E buscando uma sintonia para conversarmos hoje, nós buscamos uma inspiração através de Oswaldo Melo, que é o gigante catarinense a trabalhar pela nossa federativa, pela nossa união regional, logo por todas as nossas casas. E ele nos deixa um roteiro, um livro muito expressivo. Agora está de cara nova, né, Marinho? Mas esse aqui é das antigas. E em cada uma dessas epístolas,
ele vai falar diretamente ao nosso coração. Ao coração do trabalhador, ao coração daquele que chega em aflição na casa espírita, ao coração do estudante, ao coração dos espíritos também. E nós andávamos lá, incomodando o Sr. Oswaldo uma vez mais. E aí, qual das suas cartas é endereçada a nós no dia de hoje? O que você gostaria de dizer para essa família que aqui se reúne, para esses irmãos que aqui vêm, para dar continuidade à tão meritória tarefa? Se vocês acham difícil ser espírita, que muitas vezes nós dissemos que nós somos aspirantes, ou ainda mais ou menos, ou estamos, mas não conseguimos ainda compreender, ou fazer toda a prática que a doutrina nos ensina. Imaginemos o desafio daquele que aceita conduzir uma tarefa. Imaginemos quão é o desafio e quanto esta criatura precisa de todos e de cada um de nós. E cada passo que nós damos à frente, nós vamos precisando de mais gente. Aí mesmo que nós precisamos das boas vibrações, aí mesmo que nós precisamos do amparo que Jesus está a nos dar. Mas Ele age nas criaturas através das suas criaturas. Embora tenhamos uma pleiade de espíritos maravilhosa, imensa, a cuidar de cada pedacinho, de cada tarefa e de cada um de nós. Daí chegamos na Epístola 6. Quais os que muito pediram e a quem muito será pedido. E aí, né, a gente dá aquela respirada. Alguma vez você já falou que você não pediu nada, amigo? Você não disse, eu não pedi, não sei nem como que eu estou aqui? Não? Você já veio na certeza? Que maravilha! Pois eu disse que eu não sabia. Eu disse, é comigo mesmo? Mas não adiantou tentar fugir, sabe? Eu achei a porta de entrada e não achei a de saída. É porque a tarefa nos exige. E nós temos muito, muito medo de errar. A responsabilidade cresce. E quando nós estivermos lá diante do Pai e Ele nos perguntar, o que é que você fez dos filhos bem amados que eu te confiei? E não é só desse moço bonito que está aí no seu lado, não. É de todos os moços e moças, de todos nós também, nada nosso. Que fizestes tu dos filhos bem amados que eu te confiei. E aquela palavra, aquele abraço na recepção, aquele encaminhamento para o diálogo fraterno, para o atendimento fraterno. É como a gente vai mostrando como se faz o Evangelho no lar, como a gente acolhe no grupo mediúnico, como nós trabalhamos com a assistência social, como organizamos os nossos grupos de estudo. Enfim, não fica nenhuma tarefa. Quem trabalha com o livro, quem faz a divulgação, quem traz a motivação, porque nós precisamos também de motivação no movimento espírita. Nós precisamos da alegria de servir. O espírita não precisa ser carrancudo, não. Ele pode ser alegre.
Ele pode trazer leveza em tudo aquilo que ele faz. Ele pode semear a esperança e mostrar que a tarefa que ele abraçou, ele consegue carregar. Porque o Pai não dá nenhum fardo que pese mais do que os nossos ombros. Mesmo naqueles momentos de maior dificuldade, quando parece que nada vai dar certo, algo se movimenta e transforma. E nós conseguimos. Às vezes precisamos pedir ajuda. E isso é muito importante nós pedirmos. Não acharmos que temos que dar conta de tudo e mais um pouco. Não acreditarmos que somos super. Porque ainda não somos. Essas super criaturas capazes de realizar tudo sozinhos. Sem contar na equipe espiritual que sempre é imensa e que nós achamos tantas vezes que não é, mas é. E aí, Oswaldo começa assim: ouçam os que têm ouvidos de ouvir, muito se pedirá a quem muito se houver dado. Espíritas, e principalmente vós nossos que estáis à frente do movimento espiritual, que se opera na terra, ouvi, muito se pedirá. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado da terra. E as nossas casas precisam ter realmente a representatividade do Cristo de braços abertos a nos acolher lá na porta. Nós precisamos ser precisos e simples nas informações, acolhedores, amorosos e responsáveis em tudo que fizermos. Porque estamos lidando com o Filho de Deus, com filhos da criação, como nós, que precisam ser bem orientados para seguir em frente, entendendo por que estão aqui. Mas ele continua: isso não vos parece justo? Aquele a quem muito se confiou, obrigado será a prestar contas do que sob a sua guarda for posto. E é verdade. Vai ter um momento em que nós vamos prestar contas de toda a oportunidade recebida. Daí a importância de semear, de oportunizar, de incluir aqueles que estão chegando. O idoso precisa ser incluído porque ele tem muito para doar ainda. Há muito, tem as suas experiências, tem a sua tolerância, que já é maior, tem a sua paciência, tem tudo que ele já passou, que o jovem ainda está começando a passar. Então, é necessário, é importante que ele esteja também, enquanto tem condições de prestar o seu concurso, de fazer a sua parte, que lhe seja dada a oportunidade do trabalho ao qual ele se coloca. Bem como o jovem, porque vamos ficar por aqui quanto tempo? E se não tivermos semeado, quem vai dar continuidade à tarefa? Se aqueles que estão por perto não forem motivados a conhecer todo o trabalho que existe, cada tarefa, cada área, aqui colocada como departamento, para que se possa ver aonde hoje nós temos perfil totalmente diferente dos tempos idos, que não se observava muito isso, mas que sempre dava certo. As pessoas acabavam indo para onde eram importantes e necessárias, para trabalhar com alegria, para trabalhar com desprendimento, para trabalhar com coragem.
É lícito que não presteis contas do que recebeu? Espíritos há que pediram muito e muito receberam, mas que receberam para fazer bom uso, para fazer o bem. Entretanto, se perderam no meio do caminho, dissiparam, esqueceram, acharam difícil na hora. Ah, mas era isso que era para eu fazer então? Então não quero mais. Lá vou eu. Né? Vamos, como diz o outro, saída pela direita. Vamos esquecer os compromissos da família. Entretanto, nós pedimos sim. Nós entramos muitas vezes na fila da reencarnação. O projeto que foi feito para nós foi muito bem conversado com cada um de nós. Nós fomos muito bem orientados sobre as dificuldades, inclusive, que poderíamos ter no meio do caminho. Mas lá do outro lado, muitas vezes disso dou conta, aquilo também dou, pode me mandar, manda todos os problemas e mais um, porque eu quero resolver tudo nessa encarnação. Do tipo, vou me livrar, paguei, está pago, acabou. Só que não é esse o caminho. Se nós pagarmos desse jeito, agora você volta e aprende a amar. E daí? Aí a gente vai ver que a conta está lá pendurada ainda. Porque não demos conta de dar o resultado necessário. Então, tudo que fizer, desfazer com o coração, cheio de alegria, de firmeza. Vamos deixar o nosso lado de luz vir à tona. Vamos trazer a harmonia interna. Vamos aprender que é algo extraordinário. Quanto mais a gente busca o conhecimento, quanto mais nós internalizamos os ensinamentos de Jesus, mais nós temos que aprender. Quantos que desejaram a mediunidade, e os senhores dela, fizeram mau uso da faculdade. Aí vamos para a fila de novo. Vamos voltar, vamos reencarnar. E muitas vezes, com aquele tipo de mediunidade conturbada, que não desenrola, como diz outra, não se dá conta de fazer dela num exercício de trabalho, de operosidade. Nós viemos para tratamento. Nós trouxemos as sensações, os fenômenos, as agonias, mas não conseguimos nos aliviar dessas agonias, porque não usamos bem dessa faculdade. Quando pedimos e nos foi dada, e nós não soubemos trabalhar, nem o entendimento da sensibilidade e nem as mazelas que trazíamos conosco. Aí estamos lá de novo na fila, buscando as orientações necessárias, muitas vezes passando por obsessões bastante cruéis e querendo achar o culpado. Nada está longe e fora de nós. A cada dia basta ser, mas nós podemos fazer diferente. De posse do conhecimento, com a prática do Evangelho, nós vamos mudando as paisagens mentais. E nessa mudança, nessa limpeza, nessa harmonização interna, nessa descoberta do homem novo, nós acabamos nos transformando em pessoas melhores. E com isso, nós vamos trazer um trabalho de excelência, onde quer que a gente se coloque à disposição para trabalhar. Existe um trabalho mais importante do que o outro? Não. Existe uma área melhor do que a outra? Não. Quando nós colocarmos todas em harmonia, a engrenagem vai, que é uma beleza, que nós teremos uma colheita muito boa de tudo que plantarmos. Quantos que receberam luz para se iluminarem e iluminarem o caminho do seu próximo,
e esconderam essa luz debaixo do alqueire. Primeiro, nós vamos nos abastecer do conhecimento e fazer com que ele faça sentido para nós, antes de distribuirmos de qualquer maneira a quem quer que seja. Porque a nossa responsabilidade só cresce. Então, se nós conseguirmos colocar esta luz acima do alqueire, acima do velador, ela vai iluminar a todos. A leitura que foi feita, eu fiquei só olhando onde é que ele leu, para eu perguntar depois qual era o número, qual era a página. Porque a gente vai lendo e vai esquecendo, mas foi mexendo assim, ó, foi trazendo foi colocando em mim uma necessidade de multiplicar o que eu ouvi na leitura de hoje. E isso já nos gratifica muito. E é tão importante a gente prestar atenção nesse momento preparatório, porque tudo isso faz parte do trabalho espiritual que nós viemos buscar. O tratamento não é só quando nós adentramos na câmara de passe. Ele começa já desde que a gente sai de casa e até antes. Quando muitas vezes nós achamos, hoje não vou dar conta de chegar lá. Ah, mas eu chego. Não é? A gente só vai pedindo para a sinaleira abrir para a gente poder não atrasar. E vamos que vamos. E é assim que nós precisamos fazer. Trazer a vontade junto. Trabalhar em nós o que nós achamos difícil. O que eu quero para o outro? Não é para amar o próximo como a si mesmo. Mas, então, talvez nós estejamos nos amando tanto quanto necessitamos nos amar. E quantos, enfim, trocaram a luz espiritual pela luz dos fogos fátuos, das ilusões que tanto brilham e que logo se apagam. Então, vamos fazer a nossa parte de forma que nós possamos dar as nossas pisadas firmes, que tudo que ouvirmos seja meditado, seja questionado, seja bem observado. Talvez por isso o Evangelho continue o mesmo, não houve mudança. O Cristo deixou, os evangelistas transcreveram para nos educar por milênios afora. Por isso que jamais será ultrapassado. E se nós seguirmos só os ensinamentos desse Evangelho, já nos tornaremos luz, com certeza. Já nos transformaremos em pessoas melhores. Já faremos um excelente trabalho à frente de qualquer área que formos colocados. Se estáis à frente do movimento regenerador que se opera no planeta que habitais, é porque os vossos rogos foram atendidos. Então nós pedimos pela tarefa. Assim como nós pedimos por todas as dores, assim como nós pedimos também pelas alegrias, pelas oportunidades, por tudo que nos foi ofertado para aqui chegarmos. Mas nós precisamos entender que é preciso ensinar. E aqui ele diz, se deveis ensinar, ensinai o que é bom. As pessoas precisam sair de perto de nós cheios de esperança, mas esperanças palpáveis, com a responsabilidade de que cada um pode mudar muita coisa que hoje a pessoa reclama, lamenta, se tortura, muitas vezes não se perdoa. Não baralheis com teorias estranhas, pois os ensinos de Jesus estão cheios de pureza. Tudo que vem
depois, para nós, vem com base nessa semeadura que Jesus fez para nós. E em tudo que nos foi preparado desde o início da terra. Que o próprio Jesus nos disse que ele não veio para destruir, mas ele veio para cumprir a lei. E nem para negar o trabalho que foi realizado antes, porque tudo fazia parte da preparação do momento em que ele viria estar conosco. Refletir antes de executardes alguma coisa, suplicando a luz divina e orientadora, antes de deliberações definitivas sobre assuntos de ordem espiritual. Talvez por isso que, as orelhinhas do Oswaldo Melo estão sempre quentinhas lá. Porque nós pedimos muito desse Espírito nos auxilie, na medida do possível, ou que encontre alguém que possa nos auxiliar. Porque às vezes nós queremos ir um pouquinho para cima, mas nós temos uma escada para subir. Então, nós precisamos respeitar e ver até onde a nossa prece alcança. Até onde nós estamos preparados antes de bater numa porta ou antes de querer atravessar uma porta sem bater. Então, humildemente nós pedimos. E aí, com certeza, alguém virá em nosso socorro. Porque nós não vamos estar sozinhos em momento algum. E a espiritualidade estará sempre conosco. Então, quando nós sentamos, quando nós aqui estamos, buscando o alívio para o nosso sofrimento, a orientação para as nossas decisões, quando nós precisamos olhar em torno de nós para qualquer questão espiritual, ou mesmo que nós tenhamos que realizar dentro dessa comunidade, dentro desta área de ação desta casa, é necessário que se faça esta súplica, esse pedido, esse contato com essa espiritualidade que orienta, com esses espíritos que fazem parte da história dessa casa. Aqueles que muitos deles que aqui trabalharam e que hoje estão no plano espiritual, mas que já estão fazendo parte da equipe que auxilia os trabalhadores e os frequentadores, e a encarnados e desencarnados que aqui adentro. Porque ninguém sai da terra e vai lá para o outro lado ficar de braço cruzado. Aqui nós estamos fazendo um estágio para aspirar uma frente de trabalho do outro lado. Tanto que lá, depois da lida, noutra vida, como diz o Divaldo, as nossas forças se retemperam. E nós vamos em busca do que está cheio o nosso coração. Se nós sairmos daqui, se aqui nós achamos que nós conseguimos modificar a paisagem mental de alguém, semear esperanças, do outro lado também tem sofrimento. E aquele que está um pouquinho melhor ajuda o que está um pouquinho pior ao seu lado. E é isso que nos encanta. Muita cautela, para que não entreis em tentação. Que os espíritas militantes sejam de fato guias de seus irmãos na terra, a fim de que não lhes caibam a jeito essas palavras do Divino Mestre: cegos guiam outros cegos. A importância do conhecimento e da prática do bem. E vamos pedir luz para varrer as trevas. Cristianizar o Espiritismo. O Evangelho é a luz. Quem o abandona apaga a sua luz. Sem essa luz, não se poderá compreender a terceira revelação. Espíritas praticantes, doutrinadores, médiuns, diretores, presidentes de centros espíritas, grupos e associações,
antes de tudo, observai o Evangelho. Tem muito mais na Epístola Sexta, mas vocês podem procurar, vocês vão se encantar, vão ter um guia de meditação e de transformação, principalmente para nós, que nos colocamos diante de tarefas que, se pedimos ou não, que está escrito ali que nós pedimos, e muito bem, e se nós pedimos, nos foi dado a oportunidade de fazer algo, mesmo que muitas vezes nos achemos ainda muito, muito pequenos, mas não mais tão frágeis como nos achávamos no início da tarefa. Porque aprendemos que a dor é uma bênção e que os desafios nos levam à porta estreita e que esta nos conduz a Jesus e a Deus nosso Pai e a um mundo melhor. Que sejam abençoados todos aqueles que trabalharam e que hoje talvez encerrem a tarefa. Que sejam muito amparados, não menos abençoados, aqueles que vão iniciar ou dar continuidade a essa tarefa. Então, em nome da 14ª URI, da sua diretoria também, em nome da nossa federativa, Federação Espírita Catarinense, nós abraçamos carinhosamente a toda essa família do Centro Luz. E vamos passar então, nesse momento, a posse desta diretoria. Que para presidente nós teremos novamente o Albano Aquino. O vice-presidente é o Carlos Clímaco. Secretaria-Geral Maria da Graça, ali já do Primeira secretária Annelise Guedes. Tesoureiro-Geral Aurélio Virotti. Primeira tesoureira Aline Fernandes. Agora nós vamos para os departamentos. Vai ficar bonito isso aqui na frente, viu? Família, Infância e Juventude. Carla Ostalácio Barros. Doutrinário, Aline Ribas. Livro, Maribel Vespareto. Mediúnico, Jean Ramos. Departamento Espiritual, Mariene Trinidade. Comunicação, Alessandra Modro. Lemos, acho que Modro Lemos, né? Lemos Modro. Lemos Modro. Ó, Eu que vertigo. as pessoas que... Mas tá tudo certo, tá ligada lá. Administrativa, a Jacira Santos. E assistência social, já está aqui o Carlos Clima. Então, gente, são essas as pessoas
que se escolheram e disseram para Jesus que queriam trabalhar. E ele aceitou. Então, que vocês tenham uma gestão primorosa, como essa que vocês estão fazendo. Aqueles que estão dando continuidade, 2 vezes parabéns. E sigamos em frente. A nossa 14ª hoje se coloca à disposição para tudo quanto necessitarem. E terá a honra e a alegria de recebê-los para trabalhar conosco também. Muito obrigada. Agora eu devolvo a palavra para o vice-presidente, o vice-presidente fala. Ele estava falando que eu tinha que não ia receber salário em dobro, porque faz parte, sou vice-presidente. Pelo contrário, é meio salário só, né? Para mim é uma honra, né? Estar de novo na diretoria. A gente passou por algumas tempestades, que foi a nossa obra, né? Mas graças a Deus tinha lá um guarda-chuva, né? Nos ajudando nesse processo, né? E é um prazer novamente estar aqui nessa casa que me abençoou, né? Estou aqui há 30 e poucos anos. E novamente à disposição do mundo para dar continuidade ao seu trabalho. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer a diretoria que está saindo hoje, né? Na verdade, são 2 pessoas que não fazem mais parte, né? Que é o Edson e a Beatriz, que nenhum dos 2 está presente, tá? Mas agradecer a cada um de vocês da diretoria que pegou firme. Nós, quando assumimos a diretoria, a gente estava saindo de uma pandemia, foi tudo diferente. A gente teve o desafio aí da obra, que não foi só a diretoria, todos os associados efetivos e todos os frequentadores aqui que nos apoiaram e a gente conseguiu fazer essa obra. Tá? E essa obra veio realmente para... Hoje a gente vê a casa lotada novamente, a gente tem recebido muitas pessoas de fora e a casa realmente teve essa ampliação aí para receber melhor, para ter mais grupos de estudo, que é o objetivo da nossa casa. Então eu quero agradecer a todos vocês, nós estamos à disposição aqui do trabalho. Tá? O trabalho continua, temos obra ainda para terminar aqui, mas vai tocar ainda e pode contar conosco, tá? Sejam sempre bem-vindos na casa. Agradecer a Inara, da 14ª UIA aí, por estar aqui presente hoje, seja bem-vinda sempre à nossa casa também. E obrigado a todos vocês que aceitaram esse novo desafio esses próximos 3 anos. Cadê a fotografia dele? Tem que mandar para o espaço. Alguém vai ter que assumir a... Está aqui a comunicação, mas você vai ficar aqui, né? Mas ela tem que dar. Comercial, né? Fica se comunicando. Nós temos um Photoshop espiritual do mundo, né? Vem, Nara, vem, Nara. Oi, Nara, assina a promissória e vem. Não te preocupa que já existe um tutor nosso lá no mural. Fui eu que verti. Pode. Hã? Não, eu só vou pedir uma coisa para todos os associados efetivos que estiverem presentes, não saiam antes de falar com a Graça, que a gente precisa assinar a ata, tá? Porque nós temos que mandar para o cartório amanhã. Muito obrigado. Obrigada. Bom, meus irmãos, pessoal, vamos lá para os seus lugares. Depois de todo esse momento de bastante alegria e de um pouquinho de frio na barriga, por que não, né?